Bom, visão perfeita, o que que te impede de ter? Né? O que está por trás dessa pergunta? Bruninha! Ai, gente, que saudade de todo mundo! Mas que bom que temos esse canal aqui, né? Isso é um dos pressupostos da física quântica e que temos também no Theta Healing, né? Ou seja, nós criamos a nossa realidade de acordo com programas, com crenças que nós levamos conosco. E essas crenças também ficam armazenadas nas nossas células, né? Nos olhos, inclusive. E, como eu venho publicando, os olhos são a janela da alma. Eu trabalhei um tempo com terapia de vida passada, terapia regressiva, né? E uma das coisas que eu mais fazia era pedir para a pessoa focar o olhar de quem ela estava vendo. Por quê? Não importa se a pessoa mudou o corpo, a cor do cabelo, às vezes a cor do olho muda de uma vida para outra, mas o olhar nunca vai mudar. Então, quando a gente foca o olhar da pessoa, você vai identificar como sendo daquela pessoa, porque ele carrega... Oi, Paulinha! Eu que agradeço vocês todos estarem aqui comigo, uma honra poder trazer uma bagagenzinha do que eu venho aprendendo aí, de muitos tempos. Então você armazena nas células, como eu falei, as questões. Então a gente olha, foca no olhar e você vai reconhecer a pessoa. Não importa se ela tinha olhos castanhos, agora está com os olhos verdes, você sempre vai reconhecer, porque todas as experiências de vida ficam armazenadas no nosso olhar. Então a nossa verdade maior está no olhar. E quando nós não queremos ver a verdade, nós desenvolvemos problemas de visão. Eu acredito que a maioria de nós tem problemas quanto a ver a verdade. Vi aqui um comentário aqui. Teta nível básico, não sei como trabalhar minha miopia e catarata. Tenho noção do que está por detrás, mas não sei como trabalhar isso. Eu vou falar mais pra frente, viu, Isabel? Silvana Isabel. Eu vou falar sobre o meu problema de astigmatismo, que não é mais meu, eu já entreguei, ele já curou. Mas, então, as crenças estão por trás e, né, os olhos verdes eu já falei, caiu aqui. A gente sempre guarda as experiências de vida nos nossos olhos. E a verdade tem a ver com o quê? Com a luz. Vocês sabem que as imagens que nós vemos é um reflexo da luz nos olhos. Tem médicos aqui participando, podem conferir, corroborar o que eu estou falando. Então, a luz entra e forma imagens. De acordo com o formato dos seus olhos, você vai produzir a imagem no local correto ou não. E daí vem os problemas, né? Como miopia, que é a dificuldade de enxergar longe, a hipermetropia, a vista cansada, que não enxerga perto, né? Então, mesmo que tenham razões biológicas, às vezes químicas, para desenvolver um problema visual ou outros problemas associados à visão, vamos ter geralmente questões emocionais por trás. E nessas questões emocionais, uma coisa que eu sempre falo nas lives, porque é bem, como eu diria, é algo que eu só conheço no âmbito do Theta Healing, que é a prática de cura terapêutica que eu ensino, que são os 4 níveis de crença. Então, vou falar dos 4 para vocês entenderem, para quem não está familiarizado, para quem já está, pode até me ajudar, né? Estou vendo que tem alunos aqui, Poliana, bem-vinda, Rita, Gabi. Então, o nível de crença dessa vida nossa vem desde a barriga, né? Desde quando nós fomos gerados no ventre materno, são crenças primárias. Tudo que nós fomos aprendendo durante essa vida fica registrado nos nossos olhos. Então, se você teve, por exemplo, já adiantando, um choque, um trauma na infância, algo que você tentou desviar o olhar, mas você não conseguiu, provavelmente você vai desenvolver um problema de hipermetropia, tá? Então, essa coisa de não querer ver e não ter para onde olhar ao mesmo tempo. Então, são choques e traumas que ficam registrados no olhar.
Mas sejam bem-vindos, Adriana, Valdir. Além dessa questão emocional, nesse caso particular da hipermetropia, a criadora do Theta Healing, a Vaiana, ela diz que isso também pode ser causado pela mãe estar tomando anticoncepcional durante o período da concepção da criança. E às vezes essa criança pode vir a desenvolver a hipermetropia. Gente, a Bruna está dizendo que não está ouvindo. Todo mundo está ouvindo bem? Qualquer problema vocês me digam aqui, por favor, tá? Nerilson, bem-vindo. Pessoas queridas, eu pretendo deixar salvo, mas nem sempre eu consigo, tá? Então, se puder ficar ao vivo comigo, é bem legal, é melhor essa interação aqui, eu acho que fica mais produtivo. Então, parece, Bruna, que todo mundo está ouvindo sim, tá? Então, hipermetropia também pode ser causado por essa... Não sei, na medicina, Carmen, se você puder me dar um feedback também, porque o conhecimento que eu trago aqui, gente, ele é intuitivo, tá? Absolutamente intuitivo. A minha formação acadêmica é economia, mas eu sempre estudei muito o psiquismo humano, as emoções, as crenças, como o corpo vai se moldando, né, conforme aquilo que a gente acredita, aquilo que nós estamos vivenciando, tá? Mas tem esse conhecimento no livro da Vaiana Stable, que é esse aqui, Doenças e Desordens, é uma bíbliazinha, ou bibliazona, e a Vaiana fala isso, que no caso da hipermetropia pode ser causado pelo fato da mãe estar tomando anticoncepcional durante a gestação. Tá? É claro que também alguns problemas de visão, como rompimento de vasos sanguíneos, né, que vão, às vezes estouram. Eu lembro que minha mãe teve esse problema. Os dois olhos ficaram totalmente injetados de sangue e os vasos se romperam, né? Então pode ser também deficiência de vitaminas e de minerais. Entretanto, se você está comendo, né, uma dieta bem equilibrada, bem balanceada, ou seja, rica em vitaminas e minerais, o seu corpo pode não estar absorvendo. E isso também implica em crenças por trás. Então, se o fato de estar estourando vasos for devido a uma deficiência vitamínica, a qual você ingere, mas você não absorve, pode ser relacionado, por exemplo, com vitamina é amor, gente. É amor. Então, é a sua capacidade de receber amor. Se você não se sente apto a receber, não é que não existe amor em volta, mas você, nos seus programas, pela sua história de vida, você não recebe amor. Então, você também não se nutre das vitaminas, tá? Então, voltando lá para os níveis de crença, né? Eu falei Vocês têm que acompanhar a minha mente, tá? Porque às vezes eu dou volta, mas eu sempre retorno. Então eu falei do nível de crença primário, que é dessa vida, né? Entrei na história da hipermetropia. Então tudo que a gente vivencia aqui, desde a infância até o momento presente, vai refletindo nos nossos olhos. Um exemplo disso, outro exemplo meu, né, aconteceu comigo. Eu lembro que por volta de 12 anos de idade, eu comecei a perceber que a minha leitura não estava como antes, eu não estava enxergando da mesma forma. Reclamei com a minha mãe, ela me levou ao oftalmologista e... Vou falar da raiva depois, tá, Isabel? Me lembra, se eu esquecer. E identificou o astigmatismo. E aí usei óculos e tal. Não sei se alguém aí tem também astigmatismo, mas é ruim. Você vai subir escada e usando os óculos, né? Você não sabe em que nível que está aquela escada. Às vezes tropeça, porque tem um problema da luz em planos diferentes. Então causa uma certa confusão isso. Enfim, eu tive nessa fase, o quê? 12 anos... Eu me desenvolvi muito rápido, né, do corpo, me tornei adolescente muito rápido,
antes das minhas amigas, dos meus amigos. Então aquilo foi meio que um choque para mim, um choque de realidade. Isso eu só fui me dar conta fazendo a minha programação da live de hoje, de onde surgiu. Porque, legal, Adriano, me lembro de falar de tudo isso aí. Presbiopia, hipermetropia, já falei, tá? O astigmatismo está falando agora. Então, era um contexto em que meu corpo era de mulher, né? Chamava atenção na rua, mas minha cabeça era de criança. E é complicado aceitar isso, né? Então, nessa fase da vida surgiu o meu astigmatismo. Eu estou adotando ele, mas eu não quero adotar, gente, não é meu, né? Essa questão, o astigmatismo dos olhos, surgiu nessa fase. E não tem muito tempo, a coisa de 2 anos, 2 para 3 anos atrás, eu trabalhava num prédio, né, que o corredor era muito escuro. Dava para enxergar, mas não a distância, a uns 100 metros, talvez, um pouquinho mais do que isso. Eu via as pessoas no corredor ao longe e eu me dei conta que eu percebi a pessoa muito mais pelos outros sentidos intuitivos, meus sentidos, né, a energia da pessoa, o jeito de andar, do que pela visão. A visão ficava meio turva. E isso me incomodava, sabe? Eu estar no corredor, às vezes a pessoa me cumprimentava e eu não tinha certeza de quem era. Aí fui fazer uma investigação. Como é que nós fazemos no Theta Healing? A gente faz o digging. Quem conhece o digging aí, levanta a mão. O bom e velho digging, que é cavar, né? É cavar, é um processo de investigar, onde a gente faz perguntas para saber. Lembra do que eu comecei a falar antes? Tudo que a gente tem na nossa vida, nós criamos de alguma forma, porque está lá no nosso subconsciente. As nossas crenças, os nossos programas, né? Aquilo que nós fomos aprender legal. Né? E quem pratica o digging aí no dia a dia também, me diz aí. Tá? Então eu fui investigar por que daquela visão turva. E eu falei agora há pouco que todos os problemas de visão, em algum nível, eles estão relacionados com ver a verdade. A luz que gera a imagem nos olhos, a luz é a verdade, concordam? Então, como eu interpreto essa luz que entra nos meus olhos? Eu vejo da melhor forma? Será que a questão é dificuldade de ver de longe, como quem tem miopia, ou ver de perto, ou a vista cansada, né? Que vai surgindo para muitos aí com a idade. Tem muitas questões por trás, gente. Os olhos, quando a gente começa a mexer, tem muita emoção. Por isso, quem me perguntou mais cedo aí, né, sobre a miopia, tenha paciência quando começar a fazer seu próprio digging. Né? Quem perguntou, acho que fez o básico, não é isso? Foi a Isabela? Só me confirme, Isabela, que eu posso estar te dando dica para você trabalhar também, tá bom? Bem-vindos, bem-vindos. Fio de luz. Então, olhos tem a ver com a verdade. A verdade é luz, é consciência. Então, que verdade eu não quero ver? Talvez eu não queira ver porque eu tenho um entendimento que nem sempre é racional, tá? De fotofobia, né? No caso, pode estar associado com astigmatismo também. Então, fotofobia. O que acontece se eu ver a luz? Se eu ver a verdade do jeito que ela é? A verdade mais elevada. Geralmente, a gente evita ver a verdade porque a gente cria uma idealização de que aquela verdade vai me trazer sofrimento, vai me trazer dor, ou de repente ela vai revelar que eu não sou boa o suficiente. Aí, lascou. Para que luz? Apaga, eu prefiro no escuro, né? Então a gente começa a desenvolver problema visual. Ah, se você pergunta, às vezes se eu tiver ceratocone, ok. Eu vou falar de algumas coisas, tá? Não vou falar de todos os problemas visuais não, gente, porque eles estão todos relacionados de alguma forma quando a gente trabalha as crenças do que eu tô falando, vocês vão chegar também em cada probleminha desses outros, tá certo? Então, tendo em mente que é sempre dificuldade de ver a verdade, veja onde ela vai te tocar,
acreditar, se eu tenho medo do futuro, se eu acredito que o futuro é ruim, eu vou morrer, ou a minha família vai morrer, ou né, jamais vamos poder nos abraçar novamente, ou veja o que te aperta, o que te traz um pesar, uma tristeza, uma angústia, talvez seja uma verdade ilusória. Ela não é real, ela não precisa ser real, mas é aquela que você acredita. Então, se você tem medo de ver isso, medo do que pode vir a acontecer, né? Ou ainda, isso falando da miopia, né? Também está ligado a outras questões, mas a miopia, imagino que seja o caso mais comum, pelo menos eu conheço muitas pessoas que têm. Então, medo do futuro, medo que saia do controle. Alguém aí é controlador e tem isso. Então, tem tudo planejado e não quero que saia diferente disso. Então, pessoas mais racionais, mais normativas, que tendem a planejar tudo, tendem a desenvolver miopia. É claro que isso não é para todo mundo. Eu também tenho ainda um grau pequenininho de miopia, tenho trabalhado nisso. Então, o que eu falei, que nem sempre a gente vai conseguir resolver essas questões dos olhos numa única sessão de Theta Healing, que já é magnífico, né? Mesmo que sejam 2, 3, 10 sessões, você resolver sem cirurgia, né? Sem estar usando muitos colírios, sem ter que estar frequentando um médico direto por conta disso. Então, tá vendo? A Monique está comprovando aqui o que eu falei a respeito de miopia, que está relacionado à fotofobia, porque a fotofobia está na essência da questão da miopia, né? Ou seja, é luz, né? A luz, se eu tenho medo da luz. Então, Monique, eu convido você a parar um pouquinho, não sei se você já pratica o Theta Healing, é psicóloga, né? Psicop, deve ter algum entendimento de que como é que a gente faz no digging, né? O que pode acontecer se você vê a verdade maior, ver se é a sua verdade, se é a verdade do outro, tá? Se é fato, se é comportamento, o que é? Olha para aquilo que você pode estar com medo, né? O nome, ele já diz tudo. Então, tem pessoas, é melhor eu nem ver, não vou nem olhar. O que vem depois disso? Por que é melhor não ver algumas coisas? Por quê? Você pode ter medo da sua reação. Vou entrar então na raiva. Pode ser que se eu olhar, sai de baixo, ninguém me segura, né? Não, como é que se diz? Eu não arco com as consequências. Então eu prefiro nem ver. Né? Menina, arruma lá o quarto, não quero nem ver aquela bagunça, porque se eu for lá, ai. Né? Um exemplo bem corriqueiro, simples, não é a causa essencial de visão, mas é como a gente se comporta. Então você tem esse comportamento com alguma questão séria na tua vida? Às vezes é simples, às vezes é de criança, mas ela é simples e gera doença também, tá? Bem-vindo, Paulo! Então, a raiva. Quando a gente tem raiva, dá agora, né? Eu falei das crenças de nível primário e engrenei aqui nos problemas de visão. Mas nem sempre a raiva que a gente tem, Silvana, Isabel, ela é da agora. Ela pode ser genética, tá? Então, está relacionado ao fígado, né? A medicina tradicional chinesa também traz esse entendimento. A Viana Stable, naquele livro que eu mostrei para vocês, legal, ninguém me segura. Então, o não ver é uma proteção, entende? Então, a gente tem que buscar por que nós desenvolvemos esse mecanismo de não ver perto, longe, de ter pressão alta nos olhos, de ser daltônico, ter catarata, fotofobia, tudo. O que te impede? Então, a raiva, ela está diretamente ligada ao fígado e tudo que acontece com o nosso fígado se reflete nos nossos olhos. Então, é interessante fazer a limpeza de fígado. Tem limpeza de fígado, né? Tem alguns autores aí que dão essa dieta, eu não vou falar dela aqui,
Pode-se fazer trabalho de crença também para o fígado. Ele guarda muita raiva antiga. E sabe o que mais? Abuso. Abuso pode ser sexual também, pode ser abuso emocional, pode ser todo tipo de abuso. Simplesmente uma criança que não... Bem-vinda, Ivanilde, que a mãe toda hora cortava, dizia que não pode isso, não pode aquilo, que ela é só uma criança, que ela não tem voz, que ela tá muito gorda, que ela tá muito feia para usar aquilo, ou que ela é culpada por isso, que é culpada por aquilo, é culpada pelos meus problemas de adulto, tá vendo? Foi você que fez aquilo, tá vendo? Eu fico atrasada, é você. Isso também é abuso, gente. Cuidado, tá? Cuidado, atenção para não transmitir isso para as crianças. E isso pode gerar raiva na criança e também no adulto, porque quando ele está brigando com a criança, ele não está brigando com aquela criança que está ali na frente dele. Ele está brigando com a criança dele, a interna. Ai, me emocionei aqui. Então assim, o fígado pode ter tanto essas raivas da nossa infância, raiva também que nos acomete no cotidiano, como ela pode vir dos nossos ancestrais. E aí ela pode vir do pai, da mãe, dos avós, dos bisavós, até 7 gerações para trás, o que eles vivenciaram de raiva, né? Que essa energia é forte, que vem com tudo, mas que ela é contraída, é segura, vocês não deixam ela sair, nós, né? Então o que acontece? Ela fica armazenada em algum lugar e o fígado segura muito dessa raiva e vai se refletir também nos olhos. Então, coisas que deixam olhos irritadiços, vermelhos, é porque tem muita energia. E muita energia está associada também à raiva, né? Um quanto energético muito maior do que você sentir culpa. E não é ruim, é bom, né? A questão é você transpor a raiva e ir adiante, tá? E vibrar cada vez mais na compaixão, no perdão, na coragem, né? Na autoaceitação. Tá, mas então a raiva pode vir geneticamente também e você não tem consciência disso e também pode estar refletindo nos seus olhos. Por isso que a gente tem então o segundo nível de crenças, né? Continuando lá, para quem viu desde o início, que é o nível genético, né? Então observa que as questões que você desenvolve aqui hoje não dependem só da tua consciência, da tua personalidade, do aqui e agora. A gente herda também. Então, sem você ter a menor noção, tá lá nos seus genes e podem estar influenciando o seu problema visual sem você se perceber disso. E claro, é conhecido as doenças genéticas mesmo, né? Que a própria medicina aborda. Então, mas por que meu pai teve glaucoma? Eu preciso ter glaucoma também? Tá nos meus genes, eu preciso? Isso é um exemplo, tá, gente? Acho que é um exemplo. Eu preciso, não preciso. Por quê? O passado não precisa ditar o presente. Mas por que as pessoas costumam repetir algumas doenças dos pais? Ah, mas minha família toda teve, né? Claro que eu vou ter. Não, precisa ser assim, só se você assim escolher. Tá? Então, se a sua família teve, procura fazer um trabalho terapêutico para poder te liberar dessas crenças, porque elas podem estar servindo para te ligar àquela família, né, como um vínculo de pertencimento, um vínculo até mesmo para se sentir amado, porque imagina, se você tem uma situação dessa, diz para mim aqui e pensa, como é você não desenvolver a doença que a sua família toda tem? Como é? Pode ser que você sinta um desconforto grande, totalmente fora da realidade, não se reconheça. Porque tem um propósito aí, que é o pertencimento aqui, que eu falei, a Gabi também ressaltou ali. Então, isso é importante. Imagina que se eu der um comando de cura usando a frequência de onda teta, você acha que você que desenvolveu um problema visual por conta de pertencimento, você vai permitir curar? Não vai, tá? Esse é o ponto do trabalho do Theta Healing. A gente faz o digging,
a investigação, a gente identifica as crenças que estão por trás de cada problema, por cada disfunção, por o que for que te incomode, né? Não apenas visual, mas tudo que te incomoda, que você quer mudar, a gente vê por que você está trazendo aquilo para a sua vida. Então, se é um pertencimento, a gente faz downloads. Se vocês me acompanham aqui nas redes sociais, vocês fizeram um curso comigo, vocês veem muito, eu publico os downloads. E o que é isso? Não são só frasezinhas escritas ou faladas, não é só um mantra para ficar repetindo, é mais do que isso. Quando eu faço aquilo ali, tem um trabalho por trás, onde eu dou comandos que criam receptores nas células com aqueles sentimentos. Então você dá um sim, porque a gente sempre respeita o livre-arbítrio e você tem que tomar consciência do que está acontecendo. É assim que a gente trabalha aqui no Theta Healing. Sejam bem-vindos, quem vai chegando aí, tá? Então, tem um pertencimento, eu vou aprender a pertencer àquela família, sem precisar desenvolver aquela doença genética. Eu vou aprender isso com comandos, com downloads. Quem faz o DNA básico aprende, ou se não pode estar fazendo isso com um atendimento, uma sessão de Theta Healing também, né? Então, buscou qual é o vínculo teu com a doença, né? O porquê de você estar mantendo aquilo ali, e aí a gente vai baixar esses downloads, esses novos sentimentos, nova consciência, a sabedoria de como viver a sua vida diária ali naquele meio familiar, sem precisar ter o glaucoma, que foi o exemplo que eu comecei aqui, tá bom? Então, precisa compreender de que aquilo te serve, o que você está aprendendo com aquilo, porque senão não adianta dar comando de cura, porque ele não vai embora. Não basta fazer downloads, baixar sentimentos, que é um trabalho lindo, maravilhoso, mas que na maioria das situações precisa da investigação, precisa do digging. E especialmente o trabalho com os olhos, tá? Porque como eles guardam muitas emoções, todas as nossas experiências de vida, então eu falei do nível primário, falei do genético, e tem mais! Caramba, às vezes eu falo que nós não somos seres pensantes, a gente é pensado, porque vem a nível histórico também. Então, o que tem a nível histórico? Para quem acredita, vidas passadas, tem consciente coletivo. O que é o tal do consciente coletivo? Imagina, todo mundo pensando que depois dos 40 tem que ter presbiopia, vista cansada. Isso já faz parte do pensamento, da egrégora, do consciente coletivo. E a maioria das pessoas desenvolvem. Então, para quem já sabe, corta isso daí, tira essa crença de que eu preciso ter vista cansada depois de X anos de idade, porque não precisa. E um detalhe que eu sempre gosto de comentar, a gente identifica o problema, faz digging, verifica as crenças por trás, faz comando de cura, mas tem uma coisa que é fundamental, exercitar os olhos, gente. Hoje, cada vez mais, nós estamos aqui trabalhando com celular, com computador, televisão, né? E o olhinho lá, ó, vidrado, nem pisca, né? Às vezes eu tenho que me policiar, não sei se sou só eu, né? Mas tem que piscar, porque, primeiro, o piscar, ele faz um reset nos olhos, tá? Bem-vindos, quem tá entrando, Leandro, bem-vindo. É um reset no cérebro, sabe? Então, sabe o computador ou o celular, quando tá ligado há muito tempo e começa a dar problema, né? Dá uma travadinha ou não atualiza, a gente precisa reiniciar o celular? Piscar faz esse reset no nosso cérebro também. Então, é importante. Então, além do trabalho de crenças, a gente também exercita os olhos, tá? Isso é muito importante, porque é uma musculatura. Vocês já viram? Cadê meu livro? Tá longe ali. É linda a estrutura dos olhos, gente. É maravilhosa. Tem muito músculo envolvido aqui. Um levanta aqui, outro suspende a pálpebra, outra abaixa. Além né, do cristalino,
o formato dos olhos, né? Por exemplo, a miopia, que eu falei lá no iniciozinho da live, né? Quando tem muita pressão, acho que a miopia é assim, muita pressão aqui lateral, ou seja, muito estresse, muita necessidade de ter que ser perfeito, de performance, né? Uma alta exigência que vem de longe. Então, isso recai nos olhos lá, a musculatura dos olhos aperta. E como ela aperta, o formato do olho muda. Então, a imagem é projetada fora da retina, né? E a hipermetropia, isso, e a hipermetropia também. Então, é a pressão que os nossos músculos exercem. Então, a gente precisa relaxar. Né? Eu sempre aqueço minhas mãos e coloco sobre os olhos, agradeço a minha visão perfeita, agradeço o fato de eu ver claramente. Ainda que você não esteja vendo claramente, agradeça, né? Porque esse é um dos princípios da manifestação que eu sempre falo. Você tem que sentir aquilo que você quer na sua vida, então agradeça, tá? Então, vem a nível histórico, o que todo mundo pensa influencia os seus olhos, se você permitir, se você também entrar numa ressonância com esses pensamentos, tá? E tem ainda as crenças de nível de alma. Bem-vindo, Felipe! Nível de alma é algo que está bem arraigado no teu ser, né? Ele provavelmente vai estar também em algum outro nível, genético, histórico, e está relacionado à tua maneira de ser. Então, imagina uma condição visual que se tornou parte de você. Isso é nível de alma, tá? Isso, agradecer é uma chave fundamental para tudo na nossa vida. Então, agradeça a visão perfeita que você tem. Para quem conhece, né, baixa downloads de que é seguro ver claramente, tá tudo bem ver a verdade maior, tá? Se tem medo, como eu já atendi, eu falei que ia falar de alguns casos que eu atendi, né? Eu já atendi pessoas que tinham receio, se tivesse a visão curada, ia enlouquecer, ou ia ter que se enclausurar, olha só. Por quê? Porque a verdade ia se revelar. Então a pessoa tinha medo daquilo. Era melhor ela não ver uma verdade distorcida, porque aí ela se sentia protegida, muito mais segura. Então problema de visão também pode trazer segurança, tá? Alguém já pediu para falar sobre a catarata, né? Esse livro aqui, mais uma vez, da Vaiana. Vaiana fala doenças e desordens. Eu até publiquei esses dias. A catarata, a pessoa desenvolve também por uma questão da musculatura estagnando e perdendo a função, mas está relacionado ao fato da pessoa não se sentir segura. Pode ser naquela fase específica da vida, né? Já que dá em pessoas mais idosas, às vezes nem tanto, né? Às vezes dá com menos também, mas além do trabalho de crenças, de Digging, que a gente faz aqui no Theta Healing, eu já vi cura de gente que estava com cirurgia marcada para retirar a catarata, né? E só com exercícios curou. Então é fundamental, gente, exercitar. No Google, aí, YouTube, tem muita dica de exercício para vocês fazerem. Porque é músculo, né? Acabou de entrar o Cleiton aqui. O Cleiton trabalha com físico, né? Então, se a gente não exercita, o que acontece? Cai! Então, tem uma musculatura associada aos nossos olhos para produzir a visão perfeita. Então, a gente precisa cuidar também, exercício visual, né? Como eu falei, ao invés de ficar com a visão estatelada aqui na telinha, girar os olhos, né? Não vou girar agora porque eu estou de olho em vocês, mas girar os olhos de vez em quando, mudar o foco, tá no computador, ver um lugar onde você pode olhar ao longe de vez em quando, porque você vai perceber que a visão ela vai ficando meio turva, mas quando você começa a mexer um pouquinho, ela já muda. O piscar também é uma coisa maravilhosa, além de estar trabalhando também ali os olhos, né? Às vezes apertar o olhinho assim, ó, é bom. Então essa fase, eu pisquei e eu lembrei até que quando a gente é recém-nascido,
também, né, algumas emoções são muito traumáticas ali daquela fase, a gente também armazena nos olhos. Às vezes coisas que nós vivenciamos no ventre materno, né, que seria aquele nível primário que eu falei, vai para os olhos. Então tem pessoas que têm os olhos congelados, vitrificados. O que é isso? Né? É um choque, é um estado de choque, a pessoa vivenciou aquilo no momento da vida e levou isso adiante, tá? Então precisa liberar e é possível, tá? Ninguém precisa ficar com o problema do jeito que tá. Então, eu citei o astigmatismo, né? O problema que eu desenvolvi aos 12 anos, como era olhar no corredor e não identificar bem as pessoas. E eu não concluí isso, né? Como foi o meu trabalho de crença? Acho que nesse caso foram só 2, né? Eu fiquei tão feliz, eu não acreditei. Eu fui vendo por quê, o que que me impedia de ver as pessoas. E eu, para quem me conhece, né, talvez não pareça, mas eu sou muito ativa. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, como uma... Gente, já passou tudo isso. Como uma típica geminiana, falar, até que eu falo mais aqui com vocês, né? Mas eu sou comunicativa também. Então, você focar numa coisa só. Então, eu olhei, Carol, o que que te impede de ver aquelas pessoas nitidamente? E, ó, não tinha nada a ver com aquilo. Esse é o pulo do gato. Não tem a ver com aquilo diretamente que você está vivenciando. Então, o que que me impedia de ver as pessoas no corredor lá do prédio onde eu trabalhava? Legal, geminianos aqui. Eu percebi que era questão de eu manter o foco numa coisa só. E aí eu aprofundei nisso, num autodigging, fazendo uma auto-investigação, eu comigo mesma aqui, tá, e se eu focar numa coisa só? Nossa, que desespero que deu. Gente, não agora, né, mas quando eu fiz, se eu focar numa coisa só, era como se eu perdesse a razão de ser, era como se eu deixasse de existir porque eu perderia a minha liberdade. Essas são crenças, tá? Mas são crenças, é claro, é uma visão distorcida das coisas, porque isso não é real. Se eu focar, eu continuo aqui existindo, até de uma maneira melhor. Mas nós vamos adquirindo essas ideias de uma forma bem distorcida, compreende? Então, por trás do meu astigmatismo, tinha a questão da perda do foco e perda de liberdade, e essa questão também de sentir que eu perderia a razão de ser. Então, eu ressignifiquei isso, eu fiz uma reprogramação mental com o trabalho de crenças do Theta Healing, baixei downloads, né, de que meu olho é perfeito, de que eu vejo claramente, que está tudo bem ver a verdade como ela é, e ainda assim eu ser livre. Tá tudo bem eu focar numa coisa agora e depois mudar o foco para outra coisa, que eu tenho discernimento, que eu tenho a consciência de saber o que é melhor para mim naquele momento, sem medo, né? Que eu posso ver, tá tudo bem enxergar, tá tudo bem permitir que a verdade mais elevada se revele, tá tudo bem, né? Esse é um típico trabalho de Theta Healing. Então, eu fiz esse trabalho despretensiosamente e acho que uns 2 meses depois, em seguida desse trabalho, eu tive que fazer um exame de visão por conta da renovação da carteira de motorista e eu fiz, não deu nada e fui no meu oftalmologista, também não tinha mais astigmatismo e a miopia tinha reduzido. Então, é simples, né? Nem foi o foco inicial, eu quero curar o astigmatismo. Não, eu fiquei incomodada pelo fato de não estar vendo bem as pessoas lá no corredor. Bem-vinda, Ingrid, entende? Então, eu desenvolvi esse trabalho que acabou curando, de fato, o astigmatismo. Agora, a miopia eu entendo como sendo algo ainda mais delicado, que exige um trabalho maior, que eu continuo fazendo. Então, dificilmente você vai resolver numa única sessão. Então, eu falei de astigmatismo, falei de presbiopia, falei de catarata, glaucoma.
Glaucoma, gente, geralmente está associado a diabetes também, né? Então é interessante trabalhar questões de diabetes, que é você ver graça na vida, né? Você se permitir sentir prazer na vida. Tem muitas coisas, mas citando, acho que essa é a principal. Que tá tudo bem você sentir prazer, que você sabe como sentir prazer de viver. Então, os problemas geralmente eles estão associados. Alguém perguntou outra coisa aqui que eu não respondi. O que foi? Sobre problemas de visão. Outro caso que eu já atendi é daltonismo. Eu achei maravilhoso quando eu... Bem-vinda, Petúnia. Quando eu atendi uma pessoa e identificando o porquê. O daltonismo é quando a pessoa não enxerga as cores. E acho que dependendo da situação, uns enxergam umas cores, outros enxergam outras cores. Não é uma regra, tal cor nunca vai ser enxergada pela pessoa que é daltônica. Alguém aí, ceratocônio, tá? Alguém é daltônico? Pode estar falando sobre esse problema para nós? Por favor. Bom, eu achei interessante porque fazendo esse processo de investigação do digging, eu identifiquei que o daltonismo estava relacionado à mãe da pessoa. Eu atendi só 2 casos, assim, não é algo que eu possa dizer, então para todo mundo vai ser assim, eu não sei. Mas nesse caso, tinha uma rejeição pela mãe muito grande a nível primário, genético e histórico. Misturo rosa com azul. Legal, Polly. Às vezes é o verde, né? O verde, o amarelo também. E a pessoa enxerga tudo marrom, não vê cores. Tem umas situações assim. Então, o daltonismo que eu atendi tinha a ver com uma rejeição pela mãe. E a rejeição era tão grande que a pessoa rejeitou o próprio gene responsável. Agora eu não lembro aqui, porque como é um processo intuitivo, a gente vai captando na hora do atendimento, né? Mas eu lembro que os genes responsáveis por nós vermos as cores, eles vêm da mãe, eles não vêm do pai. Então a rejeição à mãe, ele tinha um ódio da mãe, uma raiva, que por trás tinha uma grande dor, né? Essa é a história desse cliente. Mas a rejeição ao gene da mãe fez com que ele desenvolvesse desde o nascimento o daltonismo, tá? Se alguém mais tiver, né, como a Polly trouxe o amigo, mas alguém aqui pudesse trazer algo, faz sentido, é isso mesmo, seria legal, seria enriquecedor aqui, tá? Então, ceratocônia é que cria aquela carninha, Adriano, no... Bem-vindo, Arlindo! Bem-vindo! Arlindo, nós estamos falando sobre daltonismo. Isso ressoa para você de alguma forma? Adriano, só me confirma o que é, tá? Tudo que impede a nossa visão de alguma forma, né? Tem pessoas que desenvolvem acho que vou chamar de carne, né? Ela vai crescendo e tendendo a tapar o olho. O que é isso? Você está evitando ver alguma coisa. Também, mais uma vez, qual é a verdade que você não quer ver? Às vezes não é tão objetivo assim, mas e se você vê com nitidez, com clareza? Gratidão, Adriano, beleza. Tá? Mas eu acho que também é isso que eu estou falando aqui, né? A carne vai crescendo nos olhos e criando incômodos. Então, o que você não quer ver? O nosso subconsciente é maravilhoso, ele cria caminhos, às vezes bem diversos, varia muito de uma pessoa para outra, tá? Então, pode ser que para evitar ver eu crie uma catarata, pode ser que o outro desenvolva essa ceratocônia, se foi isso que eu estou falando aqui, que eu não tenho certeza, tá? Então, nós temos vários mecanismos para poder evitar ver a verdade, porque a verdade pode ter a crença por trás de que a verdade dói, que ela causa sofrimento, ou de que vai te levar à loucura,
ou se você vê, você vai ter uma atitude agressiva, você vai ser violento, né? Pterígio, certo? Gratidão, Adriana. Tá? Então, essa carninha que eu falei é o pterígio. E eu falei antes aqui, se eu não me engano... Ah, tá. Ceratocone é o afinamento da córnea que gera o astigmatismo de altíssimo grau. Gratidão, Paula. Tá? Então, todos os problemas, eles vão ter essa causa geral de evitar ver a verdade como ela é. Então, identifica se a questão é próxima de você, se ela é distante, né? Como é se você visse tudo? Às vezes, o que você precisa é apenas aprender o sentimento de ver, porque nós precisamos ensinar o olho também, né? Depois de um trabalho de crenças, é necessário ensinar o olho como é ver. Então a gente faz isso com os downloads do Theta Healing, porque é como se estivéssemos, né, lembra, criando os receptores, instalando programas nas nossas células, né? Qual é a sensação de ver longe? Quando a gente vai fazendo o atendimento de miopia, por exemplo, né? A gente sempre pede para a pessoa tirar os óculos e vai avaliando, colocando o objeto onde ela enxerga e vai colocando cada vez mais longe e vai sempre fazendo o trabalho de crença ali, né? E talvez chegue no ponto que a pessoa não permita mais a cura, né? Tá bom ali. Por quê? Porque tem muita emoção já para a pessoa estar lidando. Então ela vai até um certo ponto. E o terapeuta tem que respeitar isso, né? A capacidade da pessoa de lidar com as emoções que vão surgindo. Porque quando a gente vai remexendo, surgem, como os olhos têm todas as experiências de vida nossas, né? Mexe muito, gente. Então tem que ter uma estrutura psíquica para poder suportar isso daí também. Mas todo mundo é capaz, tá? É bom ter só o suporte de alguém realmente que saiba o que está acontecendo ali, para não mexer, aí às vezes até limpa todas as crenças, mas aí depois os seus olhos vão recriar e redesenvolver o problema. Então depois que curou, você tem que exercitar, ensinar os seus olhos como é ver aquilo que ele não estava vendo mais, tá bom? Isso é muito importante. Desde quando era criança eu queria usar óculos. Sim, isso é típico, né, de criança, de querer usar óculos, aparelho e engessar braço ou perna. Porque a gente tem, não sei se vem dos desenhos ou do consciente coletivo, porque muita gente tem isso. Meu filho tinha também alguma vontade de usar aparelho. Quando ele colocou um aparelho na boca, eu, tá vendo? Eu te falei que não era bom. Então a gente quer parecer, é sempre por um propósito positivo. Bem legal esse seu exemplo, Gabi. Então é para parecer inteligente, é para se sentir aceito, porque os amigos usam, então para fazer parte daquele grupo. E assim nós vamos desenvolvendo as nossas questões. Então observa se você precisa disso de alguma forma. O que acontece se você tiver a visão perfeita agora? Tem que fechar os olhos em algum momento e visualizar isso. É possível para você viver sem óculos, sem lente, né? Buscar essas sensações e, se for possível, se você estiver tranquilo, com os mínimos detalhes do que é fazer cada atividade da tua rotina com a visão perfeita, aí traz para sua tela mental, traga teu pai, traga tua mãe, tá tudo bem ficar assim diante do pai, diante da mãe? Se tiver, olha, é porque tá curado, tá muito curado. Gabi, aí você manifestou o que exatamente aos 18 anos? Manifestou inteligência, é isso? Bem-vinda, Ana Paula! Estamos aqui já nos encaminhando para o final. Nosso limite aqui é de 1 hora. Eu falei um monte de coisa que eu ia fazer. Esse livro aqui, o livro do Theta Healing, tem até um selo aqui de best-seller. Eu gostaria de sortear, dar de presente esse livro. Quem tiver interesse
eu vou pedir para enviar e-mail. Vamos fazer assim? A pessoa que quiser esse livro aqui ganhar, eu mando para onde for, Brasília ou fora de Brasília. Tá, já falo, Gabi. Envia um e-mail para mim, carolina.tetahealing, Teta Healing de cura, @gmail.com, que eu vou estar dando de presente para quem está participando ao vivo aqui comigo, tá? E vai receber esse livro aqui. Esse livro é material didático do curso DNA Básico Teta Healing. Ele também é vendido em livraria, não muitas, mas ele também é vendido no Amazon e na livraria Travessa. E como eu tenho ele sendo material didático do curso, quem quiser comprar, eu estou vendendo a um preço menor do que o do mercado, tá? E vou dar para a pessoa que enviar o e-mail, que tiver interesse, que não conhece ainda o Teta Healing, porque os alunos todos têm, que estiverem participando. Mas se quiser dar de presente para alguém também, pode mandar um e-mail. Carol, diz assim, eu quero visão perfeita. É a nossa senha, tá? Eu quero visão perfeita e eu vou estar dando esse livro aqui para vocês. E se você quer aprender a fazer o digging, seja em você, seja no outro, vou responder, tá? Vocês podem estar fazendo o curso do DNA básico aí, tem muita gente aqui que fez, que muitas curas vão se processar, eu tenho certeza, não é uma promessa, sei lá, sem razão, ela é real, eu vivo isso na minha vida, com pequenas coisas, e você também vai poder vivenciar e vai trazer muita qualidade de vida, vai liberar as emoções negativas relacionadas aos seus olhos, se você assim entender, se você assim quiser, se você assim escolher, não é isso? Eu tô de olho no tempo aqui, para ele não cortar. Eu vou... tenho a intenção de que ela fique gravada assim, Ana Paula, tá? Se vocês, quem perdeu algum pedacinho, quiser revisitar, eu vou disponibilizar. Só que às vezes cai, às vezes eu não consigo gravar não, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu puder ajudar, vocês podem entrar em contato comigo aqui no Instagram, tem lá no perfil, como é que chama? Na biografia, tem um linkzinho, vocês entrando lá tem celular, tem um canal no YouTube que eu tenho algumas meditações e eu tô pensando em gravar, inclusive, já que esse tema de visão, eu tenho páginas e páginas de downloads que eu fiz para mim, para energizar meus olhos, para desenvolver a visão, que quando a gente trabalha a visão física, a gente trabalha também a visão intuitiva, né? Quanto mais aberto, eu acho que é melhor, embora algumas pessoas tenham medo e tá tudo bem também, é assim mesmo, é pelas crenças que nós temos. Então, eu vou gravar um áudio, um vídeo, não sei, e vou disponibilizar lá no YouTube para quem quiser. Então, fiquem de olho. Para quem ainda não me segue no YouTube, me siga lá, tá? youtube.com/carol-carvalho-com. Tem muitas meditações e eu vou disponibilizar também essa para os olhos. São bastante downloads que mesmo para quem não faz ainda um trabalho de digging, de Teta Healing, só de ouvir, a gente pode ter crença dual, pode ter a crença negativa e a positiva. Se a positiva for fortalecida, ela também consegue curar. Eu acho que a gente está num momento cósmico, planetário, que propicia muito isso, né? A cura. Então, escolha viver da melhor maneira, com visão perfeita, porque cada um de vocês merece. Tá? Tinha uma pergunta aqui. Percebo que para mim o benefício de usar óculos é que acho que ele ajuda a disfarçar minhas olheiras. Tá vendo? É um dos benefícios, mas provavelmente tem algo mais profundo aí, Gabi, né? Ou seja, se eu tenho que disfarçar algo, é porque eu não estou satisfeita comigo. Eu não estou falando com julgamento, tá bom? É com carinho. O que eu quero esconder? E por que eu desenvolvo olheiras? Né? Às vezes eu tenho também, quer dizer, não é olheira, né? Mas é um inchaçozinho.
que que eu não me aceito? O que que eu não estou querendo aceitar aqui? Eu falei que as emoções mexem muito. Toda vez que eu tinha um curso mais profundo, eu fiz algumas formações, né? Então, a psicoterapia corporal, core energéticos, ou atendimentos terapêuticos em seguida. Ah, eu não falei do Tersol. Ih, gente, tanta coisa, já vai acabar mesmo? Vou falar rapidinho. Então, o Tersol, geralmente, eu tinha muito na minha adolescência também. E de vez em quando eles podem surgir do nada, né? E não tem uma causa médica, porque é emocional. E muitas vezes está associado com uma espécie de gancho psíquico com outras consciências extrafísicas, tá? Para quem entende aí do assunto. É fácil também de resolver, tá bom? E mais uma vez, tem alguma coisa que nós estamos negando e desenvolve. E eu fazendo as minhas técnicas terapêuticas, as sessões sendo atendida, muitas vezes eu desenvolvi irritação no olho. Porque aqui reflete muita coisa, aqui vai dizer muito sobre os sistemas de crença que cada pessoa tem. Gente, nosso tempo está acabando. Se tiverem mais alguma pergunta, eu posso estar respondendo aqui. E mais uma vez, entre em contato, vamos trocar, tá? Só para não cortar a gente, eu vou fazer o possível. Eu vou encerrar antes para o Instagram processar e eu disponibilizar aqui para quem quiser ver. Me diga como foi para vocês, se vocês estão bem, se gostaram. Agradeço demais a participação de vocês.